Você que comprou o imóvel na planta ou está pensando em comprar um imóvel e tem dúvidas sobre o processo, gostaria de conhecer melhor a nossa modalidade de quitação, o seu imóvel pontual, aquela modalidade onde você paga apenas 2,45 de taxa ao ano para ter o seu crédito liberado? Esse quadro aqui, este vídeo aqui é para responder perguntas mais frequentes que eu recebo por aqui, as que comumente vêm para mim a respeito do processo de quitação, da documentação, da nossa linha de crédito, dicas, informações, conteúdo útil para você que está aí pensando em quitar o seu imóvel na planta, que já tem um imóvel em construção, está aguardando a construtora liberar ele para que você possa utilizá-lo, ou ainda nem comprou o imóvel, está pensando em comprar, mas está cheio de dúvida. Afinal, estamos falando da aquisição de um bem, né, de um bem material, talvez um dos maiores bens materiais que qualquer um de nós possa vir adquirir aí. Então, com certeza surgem dúvidas no decorrer do caminho e eu tô aqui hoje, esse é o nosso segundo episódio, para esclarecer parte dessas dúvidas. E se você tem alguma dúvida ou surgir alguma dúvida no decorrer do vídeo, já deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo da semana que vem eu trago uma possível resposta se a sua pergunta estiver entre as mais perguntadas ali. Então já deixa aqui nos comentários a sua dúvida sobre quitação de imóvel na planta ou sobre o seu imóvel pontual que a gente vai esclarecer. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mayara Barbosa do Seu Imóvel Pontual e sou especialista em quitação de imóveis na planta. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas mais frequentes que eu recebi por aqui, recebo ao longo desses anos todos de profissão. E uma pergunta muito comum é a respeito de se você contrata um plano em pessoa física ou pessoa jurídica, tem diferença? Então, se você contratar utilizando o seu CNPJ ao invés do CPF, muda alguma coisa? Isso é muito comum, essa pergunta é muito comum entre pessoas que possuem aí empresas. Então, eu vou trazer a resposta aqui para vocês agora. Então, a resposta para isso, se muda ou não muda alguma coisa relacionada a colocar no CPF ou no CNPJ, é que não muda nada. Então, em relação à taxa, prazo, planos, modalidades de planos, né? Afinal, a gente tem aí mais de 10 modalidades de planos para quitação de imóveis, não muda nada. Então, o que vai diferenciar mesmo é a sua escolha. Porque pensa, quando você está quitando um imóvel, né? Seja um imóvel na planta, um imóvel que você está adquirindo, no momento em que eu quitar o vendedor, no caso, vamos dar um exemplo aqui com uma construtora, eu quitei a construtora, a gente vai fazer a escritura do seu imóvel. Neste momento, eu vou registrar o seu imóvel em cartório de registro de imóveis no nome de quem tiver ali no meu contrato e no nome de quem tiver lá no contrato de compra e venda da construtora. Então, se você quiser contratar o plano aqui comigo, através do CNPJ e quiser deixar essa escritura no CNPJ, o imóvel vai ficar como propriedade da sua empresa. Ou não, você tem o CNPJ, mas você quer deixar na pessoa física. Então, o imóvel vai ficar em nome de pessoa física. Então, em relação à escolha, é uma decisão particular de cada um. Tem gente que prefere deixar no pessoa física, tem gente que prefere deixar no pessoa jurídica. Em relação à taxa, porque algumas empresas têm algumas desvantagens ou vantagens em relação ao CNPJ. Aqui pra gente não muda nada. Então, nem a taxa, nem o prazo, nem os planos, nem o meu atendimento é igual tanto para empresas. Tenho empresas de grande porte, com CNPJ de grande porte, tenho microempresários, tenho pessoas físicas. Então, o atendimento e a consultoria que eu dou no decorrer do processo também não altera em nada se é para empresa ou se é para pessoa física. Então, basicamente, nada muda dentro do plano, né? É mais uma questão de escolha própria mesmo, definir se vai ser através de CNPJ ou através de pessoa física. Então, para quem fez essa pergunta, a escolha é sua, você tem essa flexibilidade de escolher. Então, muitas pessoas também você tem a dúvida assim, se você, eu comprei o meu imóvel na planta no nome, eu já tô colocando uma pergunta extra aqui no meio, né? Comprei o imóvel e tá no nome de pessoa física, mas no decorrer do projeto pensei melhor e quero colocar em nome de pessoa jurídica. Você vai ter que transferir lá o contrato de compra e venda para o nome da pessoa jurídica, porque eu tenho que quitar
o contrato no nome de quem está. Então, se você contratar o seu plano aqui comigo em nome de pessoa física e o contrato de compra e venda que a consultora tiver em nome de pessoa jurídica, você vai ter que fazer uma transferência de titularidade. Transferir lá na construtora para o nome da tua empresa ou vice-versa. Se lá estava no nome da empresa e você quer colocar aqui em pessoa física, também. Então, a escolha é sua. Tem pessoas que têm ali uma diferença de imposto e tal, conversando ali com o contador, facilita ou dificulta. Então, é uma questão de escolha. Você tem essa flexibilidade de escolher entre o CNPJ e o CPF, se você tiver aí um CNPJ. Outra dúvida é se tem que deixar o imóvel em garantia além do imóvel na planta. Então, quando eu quito a construtora, quando eu transfiro o valor de quitação para a construtora, eu deixo o imóvel alienado. Vou fazer uma escritura de compra, aí vou transformar o teu contrato de compra e venda em uma escritura. Nessa escritura vai constar você como proprietário do imóvel, proprietária do imóvel, porém vai constar uma averbação embaixo ali da matrícula, informando que o imóvel está em garantia, né? Você está utilizando o crédito. Então, essa garantia, né, que o pessoal pergunta se tem que ser, se pode ser a do imóvel que está construindo, ou se tem que ser de um imóvel que já tem ali a documentação pronta, porque eu acho que essa é a maior dúvida. Porque quando a gente fala de imóveis em construção, imóveis na planta, o imóvel ainda não tem documento, né? O contrato, você tem ali o contrato de compra e venda, mas você não tem escritura, você não tem matrícula individualizada, você não tem IPTU do imóvel. Então, a documentação necessária para que você tenha ali um crédito imobiliário liberado, o imóvel ainda não tem. Mas ele vai ter, então é por isso que não precisa dar outro imóvel em garantia. O seu próprio imóvel na planta vai ser utilizado como garantia no momento em que for quitada a construtora. Então eu quito a construtora, você terá que fazer de qualquer forma, independente de contratar o plano aqui comigo, financiamento bancário, quitação à vista, você vai ter que fazer a documentação do imóvel. Então, neste momento que a gente for fazer a documentação do imóvel, que é registrar a escritura em cartório, eu já faço ali uma averbação, né? O cartório faz uma averbação em nome, né? Coloca ali o nome da Rodobens, que está alienado a Rodobens, o imóvel, pelo período em que você estiver pagando. Então, o próprio imóvel entra como garantia de pagamento. Então, não é necessário você dar outro imóvel em garantia. Pode dar outro imóvel em garantia? Pode. Tem pessoas que não querem deixar o imóvel que está sendo construído ali na planta alienado. Tem alguma diferença? Não, porque se você deixou alienado e se você quiser vender no futuro, se você quiser alocar, o imóvel é seu. Mas pelo simples fato de não deixar na matrícula do imóvel uma alienação, tem pessoas que preferem dar outro imóvel em garantia quando tem mais de um imóvel. Isso geralmente acontece com investidores que compram ali imóveis na planta e vendem eles assim que o imóvel fica pronto. Então eles preferem que seja outro imóvel dado em garantia, porque assim facilita ali a venda, né? Não tem que fazer a desalienação da matrícula. Então, é uma escolha, assim como o caso anterior, é uma escolha. Você pode escolher dar outro imóvel em garantia, lembrando aqui que a regra para dar outro imóvel em garantia é que o imóvel seja de valor igual ou superior ao valor do teu saldo devedor aqui comigo. Então, se você tem ali um saldo devedor e o teu imóvel, o outro imóvel, é de valor igual ou superior, ok, a gente aceita como garantia. Pode ser em outro estado, pode ser em outra cidade, não precisa nem estar ali no mesmo lugar que o imóvel na planta. Eu vou quitar a construtora e o valor e o outro imóvel vai ser dado em garantia, independente dele estar no mesmo município ou não. Então, é uma escolha sua. Ficou claro? Então, não precisa dar outro imóvel em garantia. Outra dúvida, que pode não parecer comum para algumas pessoas, mas para outras pessoas, dependendo da região do país em que você estiver me assistindo aí, vendo esse vídeo, é bastante comum, é perguntando se pode quitar imóveis, se eu posso quitar um imóvel, isso aí é para casos que não são de imóvel na planta. Se pode quitar um imóvel que não tenha escritura. Então, você não está comprando imóvel na planta, você viu ali um imóvel, foi lá ver, gostou e tal, geralmente está abaixo do valor de mercado, porque imóveis que não possuem documentação regularizada, o pessoal já vende por um precinho camarada ali, um precinho abaixo
do valor dos outros imóveis daquele mesmo padrão, na mesma região, na mesma localização. Então, isso faz com que atraia mais compradores e atraia aos olhos ali. Então, esses imóveis não possuem documentação. Então, você viu e me pergunta, Maiara, olha, achei um imóvel em tal lugar, em tal cidade, o imóvel é perfeito para mim, mas não tem escritura. O imóvel só tem contrato de gaveta, tem ali um contrato de compra e venda que nem tá mais ou menos, só tem uma firminha reconhecida em cartório. Posso quitar esse imóvel? Não pode. Não aceitamos imóveis que não tenham a escritura, que não tenham matrícula registrada em cartório de registro de imóveis. Então, isso é uma segurança para nós como empresa, mas principalmente para você que está comprando o imóvel. Porque legalmente, se você compra um imóvel de contrato de gaveta, o imóvel não é seu. Ele não está ali em posse sua. É claro que depois você pode entrar com uso capião, você pode entrar com advogado, você pode entrar com o que você quiser, entrar em processo e tal, mas isso pode se arrastar por anos e você pode vir a perder um imóvel. Então, uma segurança maior para você do que pra gente, porque afinal você vai estar adquirindo o imóvel, você poderia muito bem pagar ali os 10 anos e se tivesse problema depois, a Rodobens nem estaria envolvida, mas pra gente, por uma segurança nossa também, afinal o imóvel vai ser dado como garantia, a gente não aceita imóveis que não tenham matrícula registrada em cartório de registro de imóveis. Então, isso não é válido e fica uma dica aqui de quem trabalha com imóveis há quase 9 anos. Se você viu aquele imóvel, ele tá bem mais barato, avalie. Primeiro que você não vai ter linha de crédito para quitar aquele imóvel em nenhum lugar. Nenhuma instituição financeira aceita quitar um imóvel que não tenha matrícula, que não tenha escritura. Então, só por aí você vai ter que já se programar para quitar à vista. Mesmo que você tenha ali o valor à vista, você quer quitar aquele imóvel à vista, repense. Como diz minha mãe, coloca a cabeça no travesseiro e deixa para decidir no outro dia. Porque, assim, a maioria das vezes é furada. Tá certo que algumas regiões do país é uma prática comum? É uma prática comum. Pode dar certo? Pode dar certo, assim como pode dar muito errado. Então, avalie essa questão de comprar um imóvel sem escritura, mas lembrando que aqui comigo, no seu imóvel pontual, não é aceito imóvel sem escritura e em nenhuma outra instituição financeira, banco, administradora, você vai conseguir um crédito imobiliário para quitar esse tipo de imóvel. É claro que existem exceções, por exemplo, assim, é um caso muito comum, porque quando a gente fala assim, a documentação não está regularizada, há uma diferença entre a documentação não estar regularizada e não ter documentação. Esse tipo de que a gente não consegue quitar é o que não tem documentação. Se a documentação não estiver regular, vou dar um exemplo muito comum em cidades do interior. Eu sei porque eu invisto em cidades do interior, então é muito comum. Quando você vai comprar um imóvel, aí você comprou o imóvel da Maria. Estou fazendo ali uma transação com a Maria, vou comprar o imóvel da Maria, gostei, vou comprar aquele imóvel dela. Aí quando você pede a documentação para Maria, do imóvel, a propriedade do imóvel não está no nome da Maria, está no nome do Francisco. Aí você pergunta para Maria, Maria, quem é Francisco? A Maria responde, também não sei. É isso que acontece. Maria não sabe quem é Francisco. Aí a gente vai puxar ali na matrícula do imóvel. Francisco vendeu para João, que vendeu para Maria e que quer me vender o imóvel. Então tá 2 proprietários atrás da propriedade do imóvel. Nesses casos, a documentação não está regular, porque afinal, se eu quitar o imóvel que eu estou comprando da Maria, o dinheiro tem que ser transferido para o Francisco, que não tem nada a ver com a transação. Então, eu tenho que regularizar, tenho que trazer aquela matrícula e ir registrando até chegar no nome da Maria, que é a proprietária atual, mesmo não estando na escritura, para que eu consiga quitá-la, né? Que eu consiga transferir o meu crédito para ela e ela, sim, usufruir daquela venda. Porque eu tenho que transferir o valor do crédito aqui, do seu imóvel pontual, para o proprietário do imóvel. E o proprietário do imóvel é quem consta na escritura. Então, se o proprietário que você está comprando, ele não registrou
no nome dele, aí você fala, nossa, Mayara, mas comprou e não registrou? Uma prática extremamente comum em cidade do interior, principalmente em Minas Gerais. Eu não sei, e até me deixem saber aqui nos comentários se em outros lugares do Brasil é assim também. Em Minas Gerais é muito comum o pessoal ir comprando e ir passando um pro outro, a matrícula tem a escritura ali, mas não registra no cartório de registro de imóveis. Então, por que fazem isso? Por que fazem isso? Economizar a documentação, né? Porque você não compra, você faz ali um contrato de compra e venda no cartório, e aí você pega a escritura é sua, tá tudo certo, você fez lá no cartório a escritura, mas não registrou no cartório de registro de imóveis. Isso para diminuir o custo da documentação. Então você não tem prazo, né, para registrar o imóvel depois que você passa a escritura no outro cartório. Muitas pessoas passam a escritura, mas não registram a escritura no cartório de registro de imóveis. Então, o que conta para mim é o que está registrado lá no cartório de registro de imóveis. Então, se não tiver, a gente regulariza, assim como se tiver em inventário, se tiver em alienação, vamos supor, comprei um imóvel, tá alienação com outro banco, tudo isso dá para resolver. Mesmo a documentação não estando 100% ok, a gente consegue ir ali fazendo o trâmite para regularizar aquela documentação e ficar certinho para você que tá utilizando o nosso crédito. Agora, se não tiver nem escritura, não tem matrícula, nunca, é como se o imóvel, quando ele não tem documentação, ele nunca nem existiu pro cartório de registro de imóveis. Ele nem passou por ali, entendeu? Pro cartório de registro de imóveis da comarca, do município, é como se aquele imóvel nunca tivesse existido e não existe. Então, não tem nenhum vestígio dele lá nos registros do cartório. Então, neste caso, não aceitamos. Porque por mais que tente regularizar, já fui atrás de alguns casos, de alguns clientes que vieram falar a respeito de imóveis assim, é um trâmite, porque geralmente é área invadida, ou é área com licença ambiental, que não pode ter ali moradia, imóveis. Então, assim, é uma dor de cabeça que é difícil resolver. Então, a gente não aceita e eu aconselho que você também, para não ter dor de cabeça, não invista nesse tipo de imóvel. Outra dúvida bem comum que eu recebo por aqui, na semana passada foi uma dúvida bem frequente, a respeito da transferência de titularidade. Então, o que significa isso? Eu tenho vários vídeos por aqui que falam que é para você investir em imóveis, usar o imóvel como fonte de renda, seja para locação ou venda, e utilizar o nosso plano do seu imóvel pontual para quitar o imóvel na planta e transferir o imóvel para a pessoa que estaria comprando este imóvel, né? Vendendo ele e transferindo a dívida. Então, a dúvida é se é possível fazer isso, se é um trâmite possível, transferir a titularidade que está no seu nome, né? O imóvel que está no seu nome, os pagamentos aqui comigo que estão no seu nome, para um terceiro. E a resposta é que sim, você pode transferir o imóvel e a dívida em si, né? As parcelas aqui comigo para um terceiro. Então, isso é bem tranquilo de fazer. Dá para fazer antes de quitar a construtora. Então, se você vende o imóvel ali durante o período de obras, mas já tinha contratado com antecedência, o que é super recomendável, já tinha contratado o crédito antes e o imóvel ainda não ficou pronto, eu não quitei a construtora ainda, né? Porque eu só quito depois que o imóvel fica pronto. Mas você já contratou antes, porque na data que fica pronto, não dá mais tempo de contratar. Então, você pode transferir antes, nesse processo em que o imóvel ainda está sendo construído, ou depois que o imóvel já tiver sido quitado. Então, o imóvel já está pronto, você já quitou a construtora, não tem mais vínculo nenhum ali com ela, tá aqui com as parcelas do seu imóvel pontual, é possível transferir a titularidade. Então, você pode tanto pedir o valor ali para a pessoa que está comprando, aí fica a seu critério, o valor que você vai escolher, né? Já vi gente vendendo pelo mesmo valor que pagou aqui com a gente, mais o valor do saldo, pedindo um pouco a mais, pedindo um pouco a menos. Então, depende muito aí da situação da venda que você estaria realizando, mas é super possível, é um trâmite muito tranquilo, feito por mim. Lembra, você tem um atendimento vitalício, então é só você me comunicar, a gente vai sempre manter contato. Então, neste sempre manter contato, na venda, você só comunica falando, Mayara, vendi um imóvel, quero transferir a titularidade, quero transferir o imóvel para o terceiro. Eu vou pedir a documentação, vou fazer todo o processo, transferiu, a pessoa paga para você o valor e passa a assumir ali as parcelas. É muito utilizado,
tenho aí dezenas de clientes que fazem isso com frequência, porque são investidores de imóveis que compram imóveis na planta. Tem até um vídeo falando sobre isso aqui, que compram imóveis na planta, pagam ali só o fluxo de obras, se planejam com antecedência para ter o mínimo possível de taxa aqui comigo. Aí eles quitam o imóvel e nessa data da quitação já entram ali tentando vender o imóvel e quando vende fazem a transferência. E isso é uma coisa que eu falo, gente, pensa o cenário. Eu sempre falo que é favorável você vender um imóvel mesmo estando alienado nessas circunstâncias em que você adquire um parcelamento com uma taxa de 2,45 ao ano. Porque se você, como que esses meus clientes, foi até em uma consultoria, em uma reunião nossa que a gente definiu, que seria legal fazer, e depois desse primeiro cliente eu venho passando para todos os outros que têm essa intenção de vender o imóvel. Imagina que legal, você é um comprador, você está comprando o imóvel e você está fazendo ali uma pesquisa ou no bairro que você quer, o que é bem difícil hoje, né, porque geralmente tá tudo na internet, mas ainda tem lugares que tem ali as plaquinhas de vende-se, né, mas a maioria tá na internet. Você está fazendo ali uma pesquisa na internet e você vê o mesmo, vamos supor que seja um apartamento, tá no mesmo prédio, a mesma metragem, basicamente no mesmo andar, né, porque tem diferença de preço, apartamento bem similar, bem parecido. Porém, um tá com valor e o outro tá ali, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Um tá no valor de 350 mil, valor de venda, e o outro tá escrito 100 mil reais. Aí você fala, o quê? Tem uma coisa errada aqui. Aí os seus olhos, automaticamente, eles vão para aquele 100 mil e você vai clicar ali em cima. E aí, no momento que você clica, você vê que é 100 mil de entrada, mais tantas parcelas de X valor. Então, o que essa pessoa está fazendo? Se você ver um anúncio por aí, pode até ser de um dos meus clientes. Ela está vendendo um imóvel que já está entregue, está ali prontinho, acabado, tudo certinho. Porém, ela está pedindo só o valor que ela já pagou, com um pouquinho de acréscimo ou não, aí depende da negociação, não vem ao caso. Você pode pedir o valor que você quiser. Ela tá pedindo ali um valor de entrada, esse valor vai para ela, né? O vendedor vai receber esse valor e o comprador vai assumir as parcelas do nosso plano. Então, tá escrito valor X de entrada, vamos supor 100 mil de entrada, mais tantas parcelas de X. Então, esse tantas parcelas de X é o nosso plano. Então, a pessoa assume o plano. Então, pensa, é bom para quem tá vendendo. Porque imagina, se você tá procurando, se você bate o olho, é o mesmo tipo de imóvel. Você já estava pensando em parcelar a compra, seja com financiamento, seja comigo, seja com qualquer outra empresa que tenha crédito imobiliário. Você já estava pensando. Aí você viu isso ali anunciado. Não é muito mais fácil você ter os 100 mil do que ter os 350 mil? Então, é um facilitador para quem está comprando e para quem está vendendo, porque a pessoa investiu uma parte do valor e agora está vendendo a dívida ali, as parcelas, vai ficar com o lucro e o restante do valor vai ser pago pela pessoa que adquirir o imóvel. Então, é vantagem para as duas partes. Tanto para quem está comprando, tanto para quem está vendendo. E aqui, para mim, eu só faço uma transferência de titularidade, é feita pela nossa plataforma, né, digital. Aqui é tudo digital, sem papel, para agilizar os processos cada vez mais e utilizar cada vez menos papel. Então, é tudo feito pela nossa plataforma. A gente faz o anexo das documentações, transfere ali a dívida, né, transfere o plano para aquela pessoa que está assumindo o imóvel e ó, tudo certo, todo mundo feliz. Tem outros casos também que eu não sei identificar se foi essa questão da titularidade, que pode ser isso também, que é bastante comum em imóvel na planta, principalmente em imóvel na planta. Que quando você vai comprar um imóvel na planta, geralmente você tem que fazer uma comprovação de renda ali no momento que você está comprando o imóvel. Né, lá atrás, lá no lançamento, para a maioria das pessoas que compram imóvel na planta. E quando acontece isso, às vezes a pessoa ali não consegue comprovar a renda sozinha e chama uma outra pessoa para comprovar a renda com ela.
Acontece muito entre pais e filhos, né? O filho é o primeiro imóvel, o pai tá entrando para ajudar na renda, marido e mulher, mulher e mulher, homem com homem. Tem ali vários tipos de marido com marido, tem vários tipos de casos em que entram as pessoas ali como dois titulares, mas não é porque o imóvel é de dois titulares, e sim porque uma dessas pessoas entrou para compor renda, para aprovar ali a compra do imóvel. Então, o imóvel não vai ficar, eles não gostariam que ficasse no nome dessas duas pessoas. Eu tenho vários casos assim, inclusive estou com um caso bem recente que o pai ajudou o filho na compra do imóvel e o pai não queria que ficasse no nome dele o imóvel e ele perguntou na época como seria possível fazer com que a escritura, depois que o imóvel ficasse pronta, ficasse somente no nome do filho. É possível fazer isso? É possível fazer isso sim. Então, pra gente, você contrata o plano no nome de quem vai ficar o nome na escritura. Então, nesse exemplo, ficaria no nome do filho. Então, o filho contrata no nome dele. E você vai até a sua construtora e fala que você quer tirar um dos titulares. Então, você vai fazer um processo ali com a construtora, onde você vai tirar o titular do contrato e vai ficar somente quem vai ficar o nome na escritura. Porque o que você tem que ter em mente é, o nome que tiver no contrato de compra e venda como proprietário daquele imóvel é o nome que vai constar na escritura e é o nome que tem que constar aqui comigo. Então tem que estar tudo ali igual, não pode constar fulana aqui, fulana lá e aqui outra pessoa, não. Tem que ser a mesma titularidade nos 3 lugares. No contrato de compra e venda com a construtora, na escritura do imóvel depois que for finalizado e aqui comigo no meu plano. Então tem que ter essa titularidade igual. Mas se não tiver de acordo, se você não quer que a pessoa que entrou com você lá atrás, acontece bastante com casais, o casal separa, aí fica um ali, o outro não, aí um assumiu a parcela, o outro não, tem que tirar a titularidade. Então essa questão no geral. No geral, a transferência de titularidade, independente do crédito já ter sido utilizado ou não, é um trâmite muito tranquilo, muito fácil de ser feito. Essas são as dúvidas mais frequentes que eu selecionei da semana passada. Então, se ficou alguma dúvida aí pra você, me deixa saber aqui nos comentários, manda pra mim que eu respondo ela no próximo vídeo. Porque com clareza é muito mais fácil qualquer processo, principalmente a da quitação de um imóvel, porque envolve vários detalhezinhos que no geral são simples, mas que se tiver ali martelando na sua cabeça, pode virar uma dúvida gigante que te faça tomar decisões diferentes das que deveriam ser de fato tomadas. Então, esclareça todas as dúvidas, por mais você pensa, não, mas eu não vou fazer essa pergunta, tão bobinha essa pergunta, não vou fazer ela. Faça, porque tire, sabe? É como se você tirasse aquilo da cabeça e colocasse num papel, mas ao invés de colocar no papel, coloque aqui nos comentários, que na semana que vem, quem sabe eu não escolha a sua pergunta para vir aqui responder e esclarecer essa dúvida de vez. Foi um prazer ter você aqui comigo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!